social e como está a nossa saúde mental e como ficará essa nossa saúde mental. Então, nós temos que procurar estabilizar e fazer algumas coisas que proporcionem esse bem-estar do nosso dia a dia, né? Que a gente se sinta bem e feliz. Vou me apresentar para vocês, para quem não me conhece, alguns de vocês já me conhecem, outros acredito que não. Eu sou Lorena, sou psicóloga, eu trabalho no SEBRAC, lá na agência de emprego, no setor da agência de empregos e do RH da escola. Acho que vocês já ouviram falar da agência de empregos, né? Então, trabalho lá e aí vocês me encontram lá. O que acontece, pessoal? Nós vamos falar um pouco por que o isolamento social ele nos causa danos à saúde mental. Nós estamos vivendo aí um cenário crítico, delicado, um momento que nós nunca vivemos antes e os hospitais superlotados, né? E é necessária essa quarentena, a importância dessa quarentena de nos isolarmos e ficar em casa para que não dissemine o coronavírus, né? Porque se isso acontecer, depois a gente não vai ter mais hospitais, tratamento, aquele coisa respiratório, os aparelhos respiratórios. Então, a gente precisa tomar esse cuidado para que as coisas não piorem, né? Então, é muito importante esse isolamento social. Mas esse isolamento social, eles nos causa alguns danos à saúde mental, né? Por que nos causa alguns danos? Porque nós somos seres humanos, nós fomos feitos, nós somos criados. Os nossos hábitos é interagir com as pessoas. Nós somos feitos para interagir, para viver. Nós somos um ser sociável. Então, o nosso costume é trabalhar, é conversar, é sair na rua, é ver pessoas, é ir para o cinema, entretenimento, ir para um bar, tudo isso. Então, o ser humano ele foi criado, foi feito para ser sociável, para interagir. E o que está acontecendo neste momento que nós estamos vivendo, caótico, né? Desse surto, dessa pandemia, nós estamos em casa, isolados. Mas, né, por uma boa causa, como eu havia conversado com vocês. Então, em todos os lugares que a gente começa, penso eu isso, né? Em todos os lugares que a gente começa uma certa discussão, ou até mesmo aqui, não sei, mas vamos supor, aqui ou outro lugar que a gente for, a gente estiver conversando com algum amigo, algum parente, existe dois extremos, dois opostos. Isso é algo que eu penso, tá? Aquela pessoa que surta com essa determinada situação e aquela pessoa que nega essa situação, né? Então, para aquelas pessoas que surtam, a gente precisa dizer o quê? Calma, respira. Vocês sabiam que a respiração lenta é das técnicas de se sentir calmo, de relaxamento, de iniciar uma meditação. Então, para essas pessoas, respira, né? Vamos acalmar. Também não é para surtar em meio a isso que a gente está vivendo. Mas também não tá tão tudo bem para aquela pessoa que nega o problema. Nós não devemos negar o problema do que está acontecendo aí no externo, né? Então, esses dois extremos que a gente consegue ver, que a gente observa em pessoas, ou até mesmo em nós somos algum desses, ou a gente está ali no meio, equilibrado. Isso vai gerando alguns comportamentos ruins em nós. Por que isso vai gerando alguns comportamentos ruins? Porque nós somos vítimas dos nossos pensamentos, da nossa programação, do nosso passado, tudo que está no nosso subconsciente. A gente vai conversar sobre o nosso subconsciente na próxima aula, que é o mais legal. Então, essa aula, o nosso cronograma vai ser a introdução, falar um pouco do nosso cenário, falar um pouco do tema e dar um início sobre a nossa mente. E a gente vai falar do inconsciente e do consciente. O subconsciente, a ansiedade, depressão e as dicas, a gente vai deixar para uma próxima aula, porque ela não pode ser pausada. A gente pega junto e vai. Consegue ter um link de informações de entendimento melhor. Então, nós, como todos os seres humanos,
nós somos vítimas dos nossos pensamentos, que estão lá no nosso subconsciente. Então, todo o nosso passado, todas as nossas vivências estão lá, né? O nosso subconsciente, ele é assim, ele é uma câmera que filma tudo que nós vivemos, desde a nossa infância até hoje, e tudo fica gravado lá. Então, todos os nossos pensamentos ruins e bons têm a ver com alguma vivência que a gente teve, né? E principalmente os pensamentos ruins, eles fazem com que nós tenhamos comportamentos ruins. E aí, nesse momento que está todo mundo isolado, que está todo mundo sem contato social, o cérebro também entende isso. Então, o cérebro, ele começa a entender que nós estamos em uma situação atípica, que não é comum de viver. Então, a gente pode desenvolver alguns sintomas relacionados à depressão, à ansiedade. E para quem já tem sintomas, fica ainda maior. E esses sintomas, eles ficam um pouco aguçados, né? Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos entender sobre a nossa mente, entender como é o funcionamento da nossa mente, quais são as funcionalidades, o que tem em nossa mente, para que nós possamos assumir o controle da nossa mente. E assumindo o controle da nossa mente, nós assumimos o controle dos nossos pensamentos e, consequentemente, das nossas ações. Assim, nós vamos ter resultados que nós desejamos, uma vida melhor, mais feliz, um bem-estar melhor, tá? Então, tem muitas coisas que atrapalham o ser humano hoje. A doença do que a gente fala do mal do século é algo que eu considero que atrapalha muito o ser humano. A depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. Nós, segundo a OMS, se vocês forem olhar no site, nós somos, acho que o quinto país de brasileiros que são ansiosos, e também o número de depressivos também é imenso. Na próxima aula que a gente vai falar sobre isso, eu vou trazer para vocês qual que é a colocação do Brasil, se eu não me engano é o quinto. Então, é uma doença do mal do século, e isso atrapalha muito o ser humano, porque ele trava o ser humano, ele faz com que o ser humano tenha pensamentos negativos, faz vícios e comportamentos que não consegue controlar, né? Então, como nós estamos vivendo essa situação, como acabei de falar para vocês, totalmente diferente, o nosso cérebro entende e ele não está acostumado a lidar com isso. Porque, veja bem, a gente está aqui isolado, a gente não tem muito o que fazer, né? Assim, sair, ver outras pessoas, conversar. Então, no início, até que pode ter sido até bom, né? Para alguns, de algum descanso, mas aí depois já fica entediado. Então, o nosso cérebro já começa a entender que não é uma situação que não é normal. E isso vai começando a incomodar. A gente vai ficando angustiado, a gente vai ficando estressado. Então, nós precisaremos controlar todas essas reações e todos esses sintomas que nós sentiremos no decorrer dessa quarentena, né? Estamos sentindo e sentiremos, né? Então, nós vamos entrar aqui na mente, falar um pouco para você sobre a mente. A gente vai entrar. Quem tiver com um caderninho e uma caneta quiser anotar, acho que será muito legal, muito importante, tá? Mente e cérebro, eles são coisas totalmente distintas, tá bom? O cérebro é algo físico, tangível, né? Enquanto a mente é algo abstrato. Então, nossa mente, nós vamos falar da mente, ela é dividida em 3 partes. A mente inconsciente, a consciente e a subconsciente. Eu disse para vocês que hoje, por ser uma introdução, a gente acabou demorando um pouco para entrar, para que todo mundo entendesse como que seria a nossa estrutura e a nossa metodologia. Hoje a gente vai falar sobre o tema e nós vamos falar da mente, somente a inconsciente e a consciente. A subconsciente nós vamos deixar para a próxima aula, porque ela é bem extensa, ela precisa de uma atenção muito maior e ela é bem legal, bem assim, interessante de estudar e de conhecer. Então, a gente precisa já linkar com ansiedade e depressão, tá?
Então, o inconsciente, pessoal, já vou falar logo para vocês sobre o inconsciente, é aquilo que nos mantém vivos, é aquilo que o nosso organismo, que faz parte do nosso organismo, dos nossos batimentos cardíacos, do nosso funcionamento interno. Então, ele é responsável por basicamente duas coisinhas. O sistema nervoso autônomo, que é a questão dos órgãos vitais, dos batimentos cardíacos, aquelas coisas, e o sistema imunológico, que é responsável por nos manter saudáveis, anticorpos, aquelas coisinhas lá que a gente estudou lá em biologia. Então, o inconsciente, isso é muito inconsciente, não tem como controlar, não tem como a gente saber como está o nosso batimento cardíaco agora, não tem como a gente saber quantos anticorpos a gente tem, não tem como, a gente não consegue mensurar, a gente não consegue ter acesso. Existe. O inconsciente, ele comanda essas duas coisas, mas a gente não consegue controlar, a gente não consegue saber agora como é que estão os sinais vitais nossos, né? E, então, inconsciente é basicamente isso, a gente já consegue falar sobre ele bem rapidinho, e nós vamos para a parte consciente. A parte consciente é o que nós utilizamos na nossa maior parte do dia, se não é toda. É o que nós utilizamos muito. E ela tem 4 funções. A primeira função dela é o racional. O que é o racional? O racional, ela dá razão para tudo. Para tudo. Então, sempre tem uma justificativa. Sabe naquele momento que a gente escolhe alguma coisa e aí alguém pergunta por que nós escolhemos aquela coisa e você tem que ter uma justificativa? Você dá uma justificativa. Então, por exemplo, você gosta mais de azul ou de preto? Eu gosto mais do azul. Mas por que você gosta mais de azul? Porque é a cor do céu, porque é a cor do mar, porque é a cor da paz. Entendeu? Então, tem que dar uma justificativa para tudo. Vocês começam a pensar aí em todas as coisas que te colocam te perguntam, né? Por que você prefere tal coisa, por que você fez isso? A primeira coisa que você faz é o que está no inconsciente. É aquilo que você vai arrumar uma justificativa para justificar tudo que você fez. Só que nem tudo é consciente, né? Nós vamos estudar o subconsciente, que é lá que está todos os nossos conteúdos e que faz com que nós agimos de determinada forma. Então, tem algumas experiências que nós já vivemos que faz com que nós tenhamos posições em relação a uma situação, que faz com que nós pensamos de alguma forma. Então, alguma experiência de um pai, de uma mãe, você acaba pegando para si, ou talvez você passou por isso, e aí você age daquela forma, acredita daquela forma porque você viveu. Então, quando te pergunta, você vai justificar. Você vai falar, é porque isso, isso e isso. Tem que ter um justificativo. O cérebro, a primeira parte do cérebro consciente, ele é racional. Para tudo, ele tem que ter uma justificativa. Tá? A segunda parte é a analítica. É a parte que a gente pensa para decidir determinadas coisas. É ali que está a tomada de decisão. Por exemplo, eu vou na casa do meu pai ou na casa do meu irmão. Né? Ali você está pensando, você tá... Eu fico esperando. Tem duas situações para você decidir qual você vai. Eu vou pegar esse telefone ou eu vou pegar essa caneta. Então, assim, a parte analítica é a parte que você decide o que você vai fazer. É a parte que você toma a decisão, é a tomada de decisão. É ali que você pensa, analisa e toma a decisão. Também faz parte da mente consciente. Isso é tudo muito consciente. Por isso que eu falo que a que a gente usa na maior parte do dia, se não é todo. Porque a mente subconsciente ela é muito difícil de acessar. Embora tudo que a gente... Todas as nossas atitudes, nossos comportamentos têm a ver com tudo que está registrado na nossa mente subconsciente. Porém, o que nós mais utilizamos é o consciente. Nós temos também a memória funcional, que é
informações básicas que estão gravadas lá, na memória funcional. O que, por exemplo, nome, idade, quem decora CPF, RG, nome do pai, nome da mãe. Então, são algumas informações básicas do nosso dia a dia que nós utilizamos com frequência, muito, né? Porque se você vai em algum lugar e fala, qual é seu nome? Você não pensa para falar qual é seu nome. São informações bem básicas e rápidas que você consegue ali imediatamente acessar e responder. Então, nome do pai, nome da mãe, endereço de casa, alguma coisa assim, tá? Nós temos também a quarta e última função do subconsciente, que é a força de vontade. A força de vontade, gente, ela é como se fosse uma barrinha de energia que ela vai se esgotando, né? E ela não é o suficiente. Aí, quando eu falo assim, gente, a mente consciente, ela tem uma força de vontade. E aí eu vou falar, então eu consigo fazer tudo. Não, porque a força de vontade, essa função da nossa mente consciente, ela não é suficiente. Por que ela não é suficiente? Gente, vamos pensar. Se ela fosse suficiente, nós conseguiríamos fazer tudo o que nós planejamos. Nós conseguiríamos ir à academia, estudar com mais frequência, fazer tudo que nós gostaríamos de fazer. Quantas pessoas falam assim, eu vou na academia, vou começar a academia só na segunda-feira. Ou, não, vou começar a estudar só depois do carnaval. Não, faculdade e curso começa só depois do carnaval. O ano começa depois do carnaval. E eu vou começar a estudar só em junho. Aí chega junho, chega julho, chega só vai adiando. Então, a nossa existe uma força de vontade, que é onde você pensa, onde você planeja, é o que você quer fazer. Mas aí que tá, o que te impede ir para fazer? O que está faltando para você ir atrás do que você quer, fazer os seus negócios, montar seu próprio negócio, pensar em alguma coisa, estudar mais, ir para academia, sei lá, gente, o que te impede? Porque tem várias coisas que a gente quer, né? Mas tem várias coisas que a gente não faz. Então, a força de vontade, ela não é suficiente e ela precisa de fatores externos. Ela precisa de força externa e também força interna no nosso pensamento, né? Então, quando a gente for estudar o subconsciente, nós vamos entender o porquê que algumas coisas também privam vocês de fazer, né? E quais são essas forças externas que nós precisamos para poder buscar tudo que nós gostaríamos de ter, né? De obter como resultado, de fazer. E aí, pessoal, depois dessa mente consciente, nós já entraríamos no subconsciente, né? Que eu já vou adiantar para vocês bem rapidamente, mas é o seguinte: o subconsciente, ele é uma câmera que ele filma tudo que nós sentimos, tudo que nós falamos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós vemos, tudo que nós cheiramos. São 5 sentidos do ser humano. O subconsciente, ele grava tudo. Ele não deixa escapar nada. Ele vê, ouve, sente tudo que, desde a nossa infância até o que nós somos hoje, que nós vivemos hoje. Então, tudo que nós fazemos, principalmente os pais, quem for pai que está na live, quem for mãe que está na live, principalmente tudo que a gente fala para os nossos filhos, tudo isso é gravado, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso sim, ele interfere, ele também programa alguns comportamentos do ser humano. O que acontece? Alguns comportamentos nossos, eles são programados no nosso subconsciente. Nós agimos e nós pensamos determinadas coisas e agimos de determinadas formas, tomamos atitude de algumas situações, perante ao que nós vivemos, as nossas experiências, tudo que nós adquirimos, tudo que nós absorvemos e aprendemos no decorrer da vida. Tudo que nossos pais ensinaram também, né? Então, tudo está aqui. Então, todos os nossos comportamentos, eles têm a ver com tudo que está programado. Traumas
tá tudo programado, tá tudo lá, faz com que você age de determinada forma. Insônia, também tem muitos casos que tem a ver com alguma coisa que foi programado, que foi vivenciado, tá lá no seu subconsciente. Tudo, gente, tudo. Então, o que nós precisamos fazer? Entender como funciona o nosso subconsciente e reprogramar. Ah, Lorena, mas é muito fácil falar. Como assim reprogramar? Gente, reprogramar, isso vai depender de cada um, da forma com que cada um lida com as coisas, da forma com que cada um ele absorve as coisas. Quer um exemplo fácil? Tem pessoas que perdem o pai e a mãe muito cedo, 5 anos de idade, vamos lá, vamos supor um caso aqui, sei lá, 5 anos de idade, perdeu o pai e a mãe e ficou sozinho na vida. E hoje é super bem. Tem seu trabalho, tem seu emprego, é bem sucedido, consegue viver normalmente em harmonia. E tem aquele que perdeu o pai e a mãe, mas que hoje ele não conseguiu sobressair. O que faz essas duas pessoas ser diferentes? Eles tiveram a mesma história, a mesma experiência, vamos dizer assim, a perda de um pai e de uma mãe, por exemplo, muito novo, muito adulto. A forma com que ele enxergou, a forma com que ele lidou com aquilo. Então, a forma como nós absorvemos determinadas coisas que a gente vive, é nós que comandamos. Então, nós que programamos isso no nosso subconsciente, nós podemos reprogramar evoluindo, pensando, abrindo mais a mente para pensar em algumas coisas, determinadas situações e coisas de uma maneira diferente. Existem muitos pais, eu costumo dar muito exemplo. Oi? Eu não entendi. Se for pergunta, manda no chat, tá? O que acontece? Perdi onde eu estava. Deixa eu lembrar, gente. É isso. A forma com que nós... Ah, tá. Os pais eles costumam ensinar a gente de uma determinada forma. Eles têm valores, eles têm princípios. Mas o que nós podemos pensar sobre isso? Eles tiveram uma experiência, eles vieram de uma vivência totalmente diferente, uma cultura um pouco diferente da nossa, são tempos diferentes. Talvez a forma com que seu pai e sua mãe pensam tudo bem, mas isso não quer dizer que você tem que se fechar àquele determinado pensamento, àquela determinada opinião. Você pode pesquisar sobre, você pode falar... saber mais sobre e mudar um pouco o ponto de vista, se você achar necessário, se você achar legal. Evolução é isso, gente, é você buscar, é você ir atrás de determinados temas, determinadas coisas e tirar a sua própria conclusão. Tirar o que você acha daquilo. Existem várias coisas que você acha, não é porque você acha, é porque seu pai, sua mãe, porque você viu fulano falar não sei quem na televisão, e você acha. Mas aí você precisa ter a sua experiência, o seu achismo, o que você acha. Então, a forma de lidar com tudo isso, somos nós que trabalhamos, somos nós que direcionamos tudo que a gente lida, com tudo que nós vivemos e com tudo que nós vamos absorver. Ok? Deu para vocês entenderem um pouco? O subconsciente, gente, só para vocês terem ideia, eles têm 3 funções e 2 características. Olha como o funcionamento deles é muito, muito, muito grande. Tem muitas coisas que o subconsciente tem que a gente precisa entender e a gente precisa tentar conseguir assumir o controle dos pensamentos, da mente, dos pensamentos e das ações, para que você reprograme e para que em determinada situação você haja da forma que você gostaria de agir e que você comece a mudar a forma de absorver tudo que vem, né? Por exemplo, o externo. Tem pessoas que estão absorvendo muito o que está acontecendo. Pessoal, tem uma frase que eu vi na internet que fala, tipo assim, isso é mais da ansiedade, já vou adiantar para vocês. Gente, como é que é? Você tem um problema. Você consegue resolver? Sim. Se você consegue resolver, fique tranquilo que você vai resolver. Não precisa ficar. Se você não consegue resolver, tranquilo também, você não consegue resolver, você não consegue controlar, você não tem o
que se preocupar. Você não tem o que fazer. Então, por que você vai ficar louco, surtado? O que está acontecendo no externo, o que a gente tem que fazer é a nossa parte. Então, a gente não tem que surtar, a gente não tem que ter uma preocupação excessiva, porque isso vai gerar ansiedade. Então, existe um problema? Existe, mas o que você pode fazer para esse problema? Somente sua parte. Somente ficar em casa, somente lavar sua mão, passar o álcool, né, se higienizar. É isso, você não consegue também abraçar o mundo todo e conseguir o controle do mundo todo, até porque tem pessoas que estão fazendo isso, que estão tentando equilibrar. Ansiedade é basicamente isso, é uma preocupação excessiva que você não consegue controlar, você não tem controle de uma determinada situação e você insiste em preocupar com uma situação, né? Maria Alice colocou lá no grupo que procrastinação é o que mais atrapalha. Gente, procrastinação, eu estou embolando já, é o que mais atrapalha também o ser humano. Isso também está ligado muito com o nosso subconsciente, com nossas vivências e com a forma que a gente enxerga o mundo, né? Enxerga tudo que está em volta. E também com a nossa força de vontade. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre o subconsciente e nós vamos... eu preciso que vocês, pelo menos, tentem acessar os pensamentos de vocês e por que vocês pensam dessa forma. O que aconteceu para vocês terem esse pensamento, pensarem dessa forma, para que a gente comece a se questionar da onde que vem determinado pensamento. A situação da procrastinação pode ser por isso, por alguns pensamentos, por alguns conceitos, alguns achismos, alguma coisa que está programado dentro de você e faz com que você procrastine, tá? Pessoal, vocês têm alguma pergunta em relação à mente inconsciente, à mente inconsciente sobre o nosso tema? Por que igual eu falei, por que o isolamento social, ele gera muitos sintomas, ele gera alguns danos à nossa saúde mental? Vocês têm alguma pergunta para a gente poder, para mim poder esclarecer para vocês? Ficou alguma dúvida? Lá no chat vocês podem mandar. Teve uma pessoa que ligou o microfone, eu não sei se foi uma pergunta, se quiser perguntar, tá? Eu disse para vocês que hoje as nossas aulas seriam até uns 40 minutos, aproximadamente 40 minutos, né? Então, nós estamos agora com 30 minutos, mas hoje o conteúdo realmente é um pouco mais tranquilo, porque se eu entrar no mente subconsciente, a gente vai demorar muito tempo para poder voltar a se ver, que é sexta-feira que vem, e eu preciso que vocês façam um link bem legal sobre a mente subconsciente. Então, eu acho que semana que vem, talvez, a gente fique um pouco a mais do horário, né? Assim, a gente faça 40 a 1 hora de aula, porque talvez pode aparecer algumas perguntas, talvez a gente pode estender um pouco mais, os exemplos pode estender um pouco mais. Então, na próxima semana, eu peço que vocês entrem às 4 horas certinho, para que a gente tenha até às 5 horas para poder passar todo o conteúdo e esclarecer tudo que a gente conseguir, que eu quero esclarecer para vocês, que eu quero passar para vocês. Se caso a gente não conseguir passar tudo, eu vou marcar com vocês um outro dia, mas eu acredito que dá para passar tudo, tá? Pessoal, ficou alguma dúvida sobre o conteúdo que a gente falou hoje? Foi legal? Legal vai ser semana que vem. Eu adoro subconsciente. E aí? O consciente a gente usa o tempo todo. Então, todas as vezes que vocês, de hoje para até semana que vem, vocês vão se ver muito com o consciente, porque todos os dias nós lidamos com o consciente. Consciente, por isso que quando a gente, por exemplo, numa terapia, a gente vai atender um cliente, um paciente em uma terapia. Gente, a pessoa vai procurar uma ajuda de psicólogo, eu estava só escutando, mas
Meditação, eu gosto, Maria. Eu gosto. Eu acredito que sim. O melhor para acessar seria a hipnose, né? Eu ainda quero fazer um curso de hipnoterapeuta, porque eu amo o modelo, a estrutura da hipnose, a ferramenta da hipnose. Inclusive, esse modelo que eu estou falando para vocês, o modelo da mente, ele é do Geraldo Kane. Ele foi um dos melhores hipnoterapeutas do mundo. Tá? Então, assim, eu gosto muito. Existem muitos modelos de mente. Existem muitos filósofos, muitos hipnólogos, muitas pessoas que vão ter um modelo de mente. Esse modelo de mente, da inconsciente, consciente, as funções dentro do consciente, as funções dentro do subconsciente, é um modelo do Geraldo Kane. Eu gosto muito. Então, é um modelo que eu adotei, que eu gosto e que eu sigo ele, que faz mais sentido para mim. Eu acho mais coerente, vamos dizer assim. Então, é esse que eu estou passando para vocês. A meditação que vocês estão falando aí muito, Maria, a regressão é top, gente, é top, muito legal mesmo. A meditação é uma das dicas que eu vou passar para vocês para poder relaxar, porque a meditação ela dá um relaxamento. A meditação junto com a respiração lenta, ela faz um relaxamento. E o relaxamento você se sente mais calmo, mais leve, porque a ansiedade, gente, quando a pessoa está ansiosa, eleva os neurotransmissores. Então, eles ficam muito em alta. Então, você fica enérgico, fica ansioso, fica, sabe, batimento cardíaco, fica muito energizado. E a meditação, ele tranquiliza você. Eu aconselho fazer pela manhã, porque pela manhã eu acho que é legal que você já inicia o dia, né, para que não ocorra nenhuma crise de ansiedade, nenhuma situação que te gera muita ansiedade. Então, você programa o seu cérebro para fazer uma meditação de manhã, eu acredito que é bem legal. A meditação é uma das técnicas muito boa para poder relaxar, para poder se sentir melhor. É uma das dicas que eu vou falar e é um dos hábitos que você pode acrescentar no seu repertório comportamental, que você pode programar no seu subconsciente. Quando uma das funções, já adiantando do subconsciente, é os hábitos. Então, nós temos hábitos lá no nosso subconsciente. Então, é possível programar um hábito novo? É possível programar. Meditação pode ser um hábito novo. Todo dia de manhã, acordar um pouco mais cedo para poder fazer uma meditação. Eu acho super legal. Aí é de cada um, né? Aí a meditação ajuda muito a você trabalhar o subconsciente. É muito legal, gente. A meditação você vai refletindo. É legal você colocar alguma música que te traz paz, que te dá alegria, que te dá. As músicas, ela é muito legal para mudar o estado, né? De repente, quando você tá triste, é legal você escutar uma música que te deixa feliz. É legal, então você vai ali programando os gatilhos que te faz bem, que te deixa relaxado, que te deixa feliz, que te deixa enérgico. Então, se você vai fazer alguma coisa, Maria, por exemplo, Maria é cheia de projetos, Maria é uma pessoa super talentosa, tem muitas qualidades, muito potencial, muita capacidade, ela pode fazer várias coisas. Você pode, de repente, criar algum gatilho de motivação. Uma música bem agitada para que você comece a fazer, para que você comece a se sentir energizada, motivada para fazer alguma coisa. Ela colocou aí o canal dela, tem vídeos de make maravilhosos. Então, assim, e é algo que motiva ela, que ela gosta, que ela se sente bem. Então, comece a escutar músicas que você consegue mudar o seu estado emocional com uma simples música, com uma simples palavra. Então, para meditação é legal que seja uma música bem calma, que te traga paz. Se você quer lembrar da sua família, quer lembrar da sua infância, não sei, de alguma coisa que você tenha um apego, um carinho, um abraço, né? De repente uma música que lembra a sua família, que lembra um momento legal que você teve, entendeu? Então, assim, é você que vai dizer qual que é a música que te lembra tal coisa. E aí você pode colocar
para poder você mudar o estado emocional naquele momento. Legal? Eu estava falando um negócio, eu fui e mudei. Deixa eu ver aqui se eu lembro. A gente vai falar da meditação, né? A melhor ferramenta para acessar o subconsciente é a hipnose, tá? A hipnose é a melhor ferramenta. A meditação, você não consegue ter acesso a cenas, a sentimentos, a emoções, alguma coisa. Por exemplo, a Maria fez a regressão. Com certeza ela teve acesso a algum momento da vida dela, sentiu a mesma coisa de novo, a emoção, tudo de novo. Ela volta aquilo tudo de novo. Mas aí a meditação é para que você se mantenha calmo, para que você relaxe, para que você repense sobre suas atitudes, né? Para que você tranquilize e que te faz sentir mais tranquilo para tomar algumas decisões. Às vezes a gente toma muitas decisões e a gente age de determinadas formas muito no impulso. Muito no impulso. Isso é também lá no subconsciente também. Então ali você começa a ter mais consciência para poder saber como agir de determinada forma e ter um pouco mais de calma, de cautela em determinadas situações. Tive a várzea muito doida. Voltei na época que eu era apenas feto. Gente, volta mesmo. Volta na época que você tava... Quando você é dentro da barriga, você escuta, você sente. Se a mãe, né, tá passando por algum problema, você sente. Então, o nosso subconsciente, ele grava as coisas desde que a gente está na barriga. Tudo que está na barriga. Por isso que eu digo, pais, mães, tomem cuidado com o que fala, com o que passa. Crianças quando tá pequena, que vai dormir, né? Às vezes está escutando a discussão do pai e da mãe. Cuidado com o que fala na discussão. Porque todas as coisas ficam gravadas lá no subconsciente da criança, da pessoa. E a pessoa cresce com aquilo, a pessoa começa a ter comportamentos por conta daquilo. A gente não consegue saber de primeira. Era isso que eu estava falando. Quando a gente vai, por exemplo, numa terapia, eu enquanto psicólogo, a pessoa chega lá com um problema. E se a gente for perguntar, ela vai falar o que está no consciente dela. Ela vai falar o que está no racional dela. Por que de tal coisa? Ela vai ter uma justificativa, mas não é só aquilo. A gente costuma falar que a gente não pode ficar preso ao discurso da pessoa. Então, a gente tem que colocar gatilhos para entrar no subconsciente, porque o porquê dela ter agido daquela forma tem um motivo, tem uma causa. Então, não é só porque ela gosta de azul, porque a azul é a cor do céu, azul é a cor do mar, traz paz. Não. Ela teve alguma experiência com a luz azul. Ela teve alguma coisa que fez com que ela tenha aquele comportamento. Então, é muito importante, não para nós, psicólogos, para fazer uma terapia, que a gente não fica preso ao discurso, a gente não fica preso ao que... por que você age de determinada forma? Por conta disso, disso e disso. Não foi só por conta disso. O consciente, a parte racional, ele precisa de justificativa, ele precisa convencer o outro por que ele agiu, né? Porque quando você vai lá comprar uma roupa, você está em dúvida entre duas roupas, mas você precisa arrumar uma. Mas as duas é maravilhosa, as duas é perfeita, as duas daria ótimo para você. Mas você precisa chegar no acordo de uma roupa. Aí você leva só uma roupa. Aí, quando chega lá na sua casa, as pessoas te perguntam, nossa, mas por que você... Mas por quê? Aí você vai falar, por quê? Isso, vai combinar com isso. Você vai arrumar um motivo, uma justificativa de por que você trouxe aquela roupa, né? Então, assim, é o racional nosso. Ele sempre tem uma justificativa para tudo. Um exemplo bacana é esse. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Eu vi que vocês comentou que gostou bastante, eu fico muito feliz que vocês gostaram. Como eu falei com vocês, eu tinha marcado 2 lives para falar sobre isso, mas não conseguimos. E aí eu fiquei bastante incomodada, angustiada, eu quis propor esse conteúdo, propor essa discussão com vocês, de um momento assim, todo mundo ao vivo, para ter realmente interação, para ter perguntas, para ter algumas discussões e a gente ir trocando ideias. Eu acho super legal isso. E eu acho um assunto muito pertinente, porque pelo momento que nós estamos vivendo, muitos de nós estamos passando por muitas coisas
E eu acredito que vai ajudar muito vocês a começar a pensar de uma outra forma, tá bom? Então, nós vamos continuar na próxima semana com o assunto subconsciente, ansiedade e depressão. E é isso, pessoal. Se tiver mais alguma dúvida, podem me falar aqui no chat, que aí eu consigo esclarecer para vocês. Tá tranquilo? Fiquei muito feliz que vocês gostaram do início da aula. Espero que isso te deixe curiosos.